de declaração é um recurso para ação. Embargo presente na competência genérico para ação. Embargo de declaração é um recurso. De volta com a Lei de Organização e Divisão Judiciárias do Estado de Minas Gerais e para falarmos a respeito da competência das turmas recursais, prevista no artigo 84A da Lei Complementar número 59/2001. Uma questão importante, principalmente se você se prepara para concursos privativos de bacharel em Direito no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais. Então aqui, eu estou falando de uma questão importante não só para concursos no âmbito dos servidores, mas também em concursos para juiz de direito substituto em Minas Gerais, tá? Atenção, vejam só o texto da Lei Complementar 84, o artigo 84A da LC 59. Compete à turma recursal processar e julgar recursos, embargos de declaração de seus acórdãos, mandado de segurança e habeas corpus contra atos de juízes de direito do sistema e contra seus próprios atos, tá? O importante está no final, com relação a mandado de segurança e habeas corpus. Por quê? Competência para julgar recursos, todo mundo sabe. Se eu tenho uma decisão de um juizado especial, contra a decisão do juizado especial, cabe recurso para a respectiva turma recursal. Nós já vimos isso. O mesmo a gente tem que interpretar também com relação aos embargos de declaração. Embargos de declaração é um recurso genérico, presente na competência de todos os órgãos jurisdicionais. Se eu tenho uma decisão de uma turma recursal que é obscura, contraditória, omissa, ou seja, eu não consigo compreender em termos práticos o que ficou decidido naquela decisão da turma recursal, eu vou interpor embargos de declaração contra a decisão da turma recursal. Quem redigiu o acórdão? Quem proferiu a decisão? Não foi a turma recursal? Eu não estou questionando o entendimento da decisão da turma recursal, então naturalmente é ela a competente para fazer o julgamento dos embargos de declaração. Assim como aconteceria no Supremo Tribunal Federal, no STJ, em qualquer TRF, no próprio TJMG, lá no regimento interno do tribunal, nós vamos encontrar novamente os embargos de declaração. Nós vamos perceber que, por exemplo, contra uma decisão de uma Câmara do Tribunal de Justiça, de uma Câmara Civil, por exemplo, e se o acórdão da Câmara Civil for obscuro, contraditório, omisso, enfim, gerar dúvida quanto à sua interpretação, quanto ao que ficou decidido, também é possível a interposição de embargos de declaração. Então, embargos de declaração é um recurso previsto na legislação processual, contra uma decisão que seja omissa, contraditória, obscura, que gere dúvida de interpretação no tocante ao que ficou decidido. Quando isso acontecer, eu interponho embargos de declaração e, naturalmente, o próprio órgão que proferiu a decisão é quem vai julgar os embargos de declaração. Afinal de contas, está sendo questionada a decisão proferida por ele, por aquele órgão jurisdicional, tá? Então é por isso que eu tenho aí embargos de declaração, sendo uma questão natural e uma questão genérica, comum na legislação processual como um todo, tá? O importante em termos de concurso está no mandado de segurança e habeas corpus. Vejam só. E os mandados de segurança e habeas corpus contra atos de juiz de direito do sistema dos juizados especiais e contra seus próprios atos, tá? Então nós temos duas situações. Primeira situação que eu tenho que observar, se eu tenho mandado de segurança ou habeas corpus contra ato de juiz de direito, mas um juiz de direito no âmbito do sistema dos juizados especiais, tá? Eu tenho que lembrar que a competência originária para o julgamento desse mandado de segurança e desse, habeas corpus, estava colocando TJ aqui, mas não é TJ, é turma recursal, tá? Então imagine o seguinte, mandado de segurança contra ato do juiz de direito que lesou o direito líquido e certo de uma determinada pessoa. E lembrando, o direito líquido e certo lesado não é amparado nem por habeas corpus, nem por habeas data. Então cabe o mandado de segurança. Só que é um juiz de direito do sistema dos juizados especiais. Competência de quem? Competência originária da turma recursal. Habeas corpus, um juiz de direito, no âmbito do sistema dos juizados especiais, determinou a prisão de uma determinada pessoa. Só que a prisão foi ilegal, a prisão é arbitrária. Cabe qual remédio constitucional?
habeas corpus. O habeas corpus vai ser competência originária de quem? Da respectiva turma recursal, tá? Então não se esqueçam primeiramente disso aqui, ó. Mandado de segurança e habeas corpus contra ato de juiz de direito do sistema dos juizados especiais, competência originária da respectiva turma recursal. Além disso, e aqui vem uma questão importante, ó. Mandado de segurança e habeas corpus contra ato da própria turma recursal. É competência originária de quem? É competência originária da mesma turma recursal. Então, atenção, ó, mandado de segurança contra a turma recursal, competência da própria turma recursal. Aqui, em termos práticos, nós temos a aplicação de uma regra genérica existente no Poder Judiciário. Quem já estudou Poder Judiciário na Constituição da República, as aulas sobre competência do Poder Judiciário na Constituição da República, nós já viu, nós já tivemos esse tipo de situação, mas com relação aos tribunais. O que eu disse para vocês lá? Eu sempre digo o seguinte: mandado de segurança contra um tribunal sempre é competência originária do mesmo tribunal. Então, por exemplo, mandado de segurança contra o Supremo, competência originária do Supremo. Mandado de segurança contra o STJ, competência originária do STJ. Mandado de segurança contra um TRF, competência originária daquele mesmo TRF. Mandado de segurança contra o TJ, competência originária do TJ. A gente vai ver mais à frente no regimento interno, tá? Mandado de segurança, então, contra ato de uma turma recursal. Por analogia, competência da própria turma recursal, e é isso que foi expresso formalmente aqui no artigo 84A, tá? Então, mandado de segurança contra a turma recursal, competência da própria turma recursal, uma aplicação daquela regra genérica que nós já estudamos na Constituição da República. Quando eu tenho mandado de segurança contra um tribunal, a competência sempre vai ser do mesmo tribunal, tá? Agora, atenção, ó. A grande pegadinha em termos de concurso, habeas corpus. Habeas corpus contra ato da turma recursal, o coator, o órgão coator foi a própria turma recursal, habeas corpus na própria turma recursal. Foge completamente a regra geral prevista na organização judiciária brasileira. O que é comum com relação ao habeas corpus? Ora, se eu tenho um órgão coator, uma autoridade coatora, eu vou ajuizar o habeas corpus no órgão judiciário imediatamente superior. Exemplo, se juiz de direito do juizado especial manda prender de forma ilegal, de forma arbitrária, habeas corpus junto à turma recursal. É a regra geral do habeas corpus. A autoridade judiciária mandou prender de forma ilegal, de forma arbitrária, eu tenho que ajuizar o habeas corpus na autoridade judiciária superior, no órgão judiciário superior. Juiz de direito, mandou prender, sem ser no âmbito dos juizados especiais, habeas corpus no TJ, tá? Juiz federal mandou prender, habeas corpus no TRF. Mas isso não acontece aqui, ó. Prestem atenção nesse detalhe. Se a turma recursal manda prender, a competência para o julgamento do habeas corpus é da própria turma recursal. Atenção com o finalzinho do 84A. Compete à turma recursal processar e julgar recursos, embargos de declaração de seus acórdãos, mandados de segurança e habeas corpus contra atos de juiz de direito do sistema e contra seus próprios atos. Grifem, circulem, contra seus próprios atos. Então, não só mandado de segurança, aqui também uma peculiaridade, habeas corpus, tá? Quando a turma recursal prender de forma ilegal ou arbitrária, por incrível que pareça, o julgamento do habeas corpus vai ser na própria turma recursal, tá? Se isso é constitucional ou não, se isso foge, tá? Na tônica, da organização judiciária, do contraditório e ampla defesa, são outros 500. Em termos de concurso, vocês precisam perceber esse detalhe previsto no 84A, ok? Agora é o seguinte, parágrafo único.
compete ao juiz presidente de turma recursal processar e exercer o juízo de admissibilidade de recursos extraordinários contra as decisões da turma e presidir o processamento do agravo de instrumento interposto contra suas decisões. O importante é perceber que existe também juízo de admissibilidade no âmbito das turmas recursais. E que esse juízo de admissibilidade dos recursos extraordinários é feito pelo juiz presidente da turma recursal, tá? Imagine o seguinte, um juizado especial decidiu. Da decisão do juizado especial, cabe recurso para a turma recursal. Turma recursal decidiu. Acabou? Não, depende do teor da decisão. E se eu tiver, por exemplo, uma decisão de turma recursal que contrarie o texto da Constituição. Ora, nós já estudamos lá no artigo 102, inciso 3º da Constituição da República, que é possível a interposição de recurso extraordinário contra a decisão de turma recursal. E sempre que eu falo de recurso extraordinário, é um recurso direcionado para qual tribunal, gente? Para o tribunal mais importante do país, para o Supremo Tribunal Federal, tá? Então percebam, é possível sim a interposição de recurso extraordinário contra a decisão de turma recursal. Só que naturalmente, né? Quando se fala de recurso extraordinário, eu preciso ter o chamado juízo de admissibilidade. A parte que está recorrendo cumpriu com todos os pressupostos, os requisitos de natureza processual para a interposição do recurso extraordinário, quem que vai verificar isso? O juiz presidente da turma recursal. É ele quem vai fazer o juízo de admissibilidade. Se estiver tudo ok, o juiz presidente da turma recursal deixa o recurso extraordinário subir lá para o Supremo Tribunal Federal. Agora, se ele entender que os requisitos não foram atendidos, ele pode negar a admissibilidade do recurso extraordinário. A partir do momento que o presidente da turma recursal nega a admissibilidade, diz que nem todos os requisitos para a interposição do recurso extraordinário foram cumpridos, tá? A parte prejudicada, tá? A partir do momento que ele nega, a parte prejudicada pode ingressar com agravo de instrumento, tá? Conforme vocês estudam na legislação processual civil. E aí, naturalmente, tá? O agravo de instrumento vai ser tão somente processado pelo presidente. O que significa isso, tão somente processado? Ele tem que mandar subir o agravo de instrumento. O Supremo vai julgar o agravo de instrumento, de modo a verificar se a decisão do juiz presidente da turma recursal, ao fazer o juízo de admissibilidade, foi correta ou não. Se o Supremo entender que foi correta, morre por aqui e eu não tenho o julgamento do recurso extraordinário. Se o Supremo entender que o juízo de admissibilidade, negando, a admissibilidade do recurso extraordinário para a parte foi incorreta, aí naturalmente ele dá provimento ao agravo de instrumento, tá? E passa a analisar o mérito do recurso extraordinário, tá? Então percebam, essa diferença aí, ó, que pode ser percebida até no texto do parágrafo único. Vejam só, compete ao juiz presidente de turma recursal processar e exercer o juízo de admissibilidade de recursos extraordinários contra as decisões da turma e presidir o processamento do agravo de instrumento interposto contra as suas decisões. Então, eu posso interpor recurso extraordinário para o Supremo. Se tiver tudo ok para a admissibilidade do recurso extraordinário, o juiz presidente da turma recursal deixa o recurso extraordinário subir para o Supremo. E aí lá o Supremo vai decidir o recurso extraordinário. Se ele entender que não estão presentes os requisitos processuais para a interposição de um recurso extraordinário, por exemplo, ele pode negar a admissibilidade do recurso extraordinário. É isso que significa fazer juízo de admissibilidade. Vai deixar o recurso extraordinário subir ou vai barrar o recurso extraordinário? Se ele barra o recurso extraordinário, a parte prejudicada pode interpor agravo de instrumento,
contra essa decisão do juiz presidente da turma recursal. Naturalmente, o agravo de instrumento vai ser julgado pelo Supremo, de modo que o Supremo confira se o juiz presidente da turma recursal agiu de forma correta ou não. Se o Supremo entender que ele agiu de forma correta, termina a questão no julgamento da turma recursal. Eu não vou ter a análise do recurso extraordinário. Porém, se o Supremo Tribunal Federal julgar procedente o agravo de instrumento, entender que o presidente da turma recursal não agiu de forma correta ao negar a admissibilidade do recurso extraordinário, tá? O Supremo Tribunal Federal passa a analisar o recurso extraordinário em si, o mérito do recurso extraordinário em si, tá? Então percebam, ó, existe a possibilidade sim de recorrer da turma recursal para o Supremo através de um recurso extraordinário e também existe juízo de admissibilidade por parte do presidente da turma recursal, aplicando-se, né, no restante aqui, ó, o que já está previsto no Código de Processo Civil, na legislação processual, no tocante ao julgamento dos recursos extraordinários, tá? Então percebam aí, né, esse detalhe do parágrafo único, tá, do artigo 84A. Mas para mim o mais importante é a competência relativa ao mandado de segurança e habeas corpus, tá? É o que mais tem chance de ser cobrado em termos práticos de concurso, ok? Bem, com isso a gente finaliza o presente vídeo, nossa atual aula. No próximo encontro, nós vamos falar a respeito, né, dos juizados especiais em si, da primeira instância, da organização da primeira instância do sistema dos juizados especiais, a partir do artigo 84C da Lei de Organização e Divisão Judiciárias, tá? Obrigado, até o nosso próximo encontro, então, estudando, né, os juizados especiais, a organização da primeira instância no âmbito aí do sistema dos juizados especiais. Obrigado e até lá. Do sistema dos juizados